Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, essa é a aula de número 122 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Hoje nós vamos iniciar o estudo das orações subordinadas adjetivas. Mas antes disso, vamos observar os objetivos da aula. Realizar a leitura analítica de um texto, reconhecendo as funções de elementos qualificadores para a significação. Reconhecer elementos com função adjetiva e iniciar os estudos sobre as orações subordinadas adjetivas. Para início de conversa, eu trouxe aqui uma imagem, tem um coraçãozinho com uma pocinha d'água, e aí eu fiz a pergunta: quantos copos de água você bebe diariamente? Você tem se hidratado? Você está bebendo água nesse calor? É importante. Vamos observar aqui esse texto que eu trouxe para nós refletirmos a respeito do nosso conteúdo. Beber água antes de dormir previne um infarto? É uma pergunta. São muitas as mensagens que circulam pela internet e nos grupos de WhatsApp, contendo receitas milagrosas que prometem curar ou evitar as mais diversas doenças. Uma delas garante que beber água à noite antes de dormir previne o infarto agudo do miocárdio e ainda diz que a prática é indicada por médicos. Pois saiba que isso não é verdade. Além de não haver nenhuma fundamentação científica, dependendo da condição de saúde da pessoa, ela pode até ser perigosa. No geral, recomenda-se para indivíduos saudáveis o consumo de 2 a 3 litros de água por dia. Mas é importante entender que cada um tem a sua necessidade hídrica diferente, calculada de acordo com a idade, peso e estilo de vida. E há até quem precise de um consumo minuciosamente controlado, como quem sofre de insuficiência cardíaca. Outro ponto é que beber água à noite provavelmente fará o indivíduo levantar algumas vezes durante a madrugada para ir ao banheiro, prejudicando a qualidade do sono e aumentando o risco de quedas, com possibilidade de fraturas, sobretudo em idosos. A água constitui cerca de 70% do corpo humano e participa de todos os processos de funcionamento do organismo. Dentre as suas funções estão distribuir os nutrientes para os órgãos, regular a temperatura corporal, eliminar toxinas e estimular o trânsito intestinal. Por isso é indispensável criar o hábito de tomá-la com frequência ao longo do dia e, como adiantamos, na quantidade indicada. Em se tratando especificamente da saúde do coração, o líquido, apesar de não evitar o infarto, é importantíssimo. O que acontece é que a desidratação em pessoas que já tenham algum problema cardiovascular tende a provocar desequilíbrio na pressão, alterações da frequência cardíaca e aumento importante da viscosidade sanguínea, obrigando o órgão a trabalhar de forma mais intensa. O que é infarto? Uma das principais causas de óbito no mundo, o infarto agudo do miocárdio, é caracterizado pela obstrução de uma ou mais artérias que levam sangue do coração ao corpo. Por conta do acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias, elas podem crescer ou se romper e provocar o entupimento. Quando isso acontece, o músculo cardíaco fica sem oxigênio e o resultado é a morte das células. São muitos os fatores de risco para essa condição: pressão alta, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, estresse, colesterol alto, histórico familiar, idade elevada, abuso de álcool, uso de drogas e certos medicamentos. Sendo assim, a melhor forma de prevenção é evitá-los, o que se consegue com a adoção de hábitos saudáveis, incluindo dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos e controle emocional de doenças pré-existentes. O sinal mais característico do infarto é dor intensa no peito, que irradia para o braço esquerdo e até para a mandíbula e a porção superior do abdômen. Outro tipo de manifestação é queimação, sensação de peso ou aperto no peito, formigamento no braço. Tudo isso ainda pode ser acompanhado de um profundo mal-estar, sudorese, falta de ar, tontura, desmaio, vômito, fraqueza e ansiedade.
Em caso de suspeita, a regra de ouro é procurar imediatamente o serviço de saúde. Quanto mais rápido for o atendimento, o ideal é não passar de 90 minutos a partir do surgimento dos sintomas, menores serão os danos provocados ao coração e a chance de complicações posteriores. Uma vez no hospital, serão realizados exames, normalmente eletrocardiograma e cateterismo, para o correto diagnóstico. Se constatado o infarto, o tratamento mais importante é a restauração do fluxo sanguíneo pela artéria obstruída, feito por meio de um procedimento mecânico chamado angioplastia, ou, se os médicos julgarem melhor, o uso de drogas que ajudam a dissolver o coágulo. Porém, dependendo da gravidade do caso, se faz necessária a realização de cirurgia de revascularização. Ufa! Você acompanhou a minha leitura? Então, nesse texto, pessoal, está ali colocado uma pergunta lá no início, se é verdade ou não que beber um copo d'água antes de dormir previne o infarto. O texto diz que não, que isso é mentira, que em alguns casos pode até prejudicar, como, por exemplo, se for uma pessoa idosa, ela vai ter que levantar no meio da noite, ir ao banheiro, e ela pode sofrer quedas, ela pode escorregar e pode ser até pior. Também pior porque aí vai interromper o sono da pessoa e isso vai ser ruim. Mas o texto diz, inclusive, que o consumo de água durante o dia, ele é primordial para a saúde dos órgãos e sim, pode auxiliar uma pessoa que tem aí um problema de coração. O texto também explica o que é o infarto. Ele diz que as nossas veias ou artérias, elas começam a se entupir por placas de gordura e outras substâncias. E entupidas, elas não podem fazer o trabalho delas, que é levar nutrientes e oxigênios para os órgãos e para o coração. Nesse caso, ela se entope, incha e às vezes ela acaba arrebentando. E isso pode ser chamado de infarto do miocárdio. Ok? O texto, inclusive, dá algumas dicas ali que eu vou pedir para você ler com mais atenção depois, de sinais de que uma pessoa está infartando e você pode até mesmo salvar uma pessoa que está nesse processo. Um dos sinais mais claros é uma dor que começa no peito e irradia para o braço, é o que o texto diz. E nós vamos ver isso com mais cuidado daqui a pouquinho. Mas nesse momento nós vamos reler um trechinho. Veja comigo. São muitas as mensagens que circulam pela internet e nos grupos de WhatsApp, contendo receitas milagrosas que prometem curar ou evitar as mais diversas doenças. E aqui eu pergunto para você, todas as mensagens do mundo são iguais ou existem vários tipos de mensagens? Pense um pouquinho. Neste caso, o texto está restringindo ou qualificando um tipo de mensagem. Você pode pensar o seguinte: existem mensagens de amor, existem mensagens de paz que vêm da Bíblia, existem mensagens de ódio que circulam pela sociedade. Que tipo de mensagem o texto está falando? Ele fala de uma mensagem específica ou mensagens em geral? Vamos ler novamente? Aquelas que circulam pela internet. Então vamos ver. São muitas as mensagens. Que tipo de mensagens? As que circulam pela internet. Então, ali nós temos uma restrição do qual tipo de mensagem ele estava falando. Ele poderia ter dito assim, existem mensagens de amor. Ou podia ter dito, existem mensagens que são passadas no jornal. Poderia ter classificado essas mensagens de outra forma. Mas de qual tipo de mensagem nós estamos falando agora? Mensagens que circulam pela internet. Muito bem. Então, nós temos uma oração que foi introduzida pelo pronome relativo que, e ele oferece uma qualificação para a palavra mensagens, ok? Repetindo, então ali eu tenho a palavra mensagens e foi usado ali uma oração para classificar mensagens, ok? Poderia ter sido mensagem bonita, mensagem feia, mensagem legal, mensagens que tocam o coração, mas nesse caso foi mensagens que circulam pela internet. A função de qualificar, especificar
caracterizar um elemento textual é atribuída aos adjetivos. Você se lembra o que é um adjetivo? Lá, quando você estava sendo alfabetizado, você já começou a aprender. Naquele tempo, você só sabia 2 adjetivos, que era legal e bonito. Você lembra desse tempo? A casa é bonita, o menino é legal. São adjetivos, mas hoje você conhece uma gama imensa de outros adjetivos. O que é um adjetivo? É uma palavra que caracteriza, qualifica uma outra palavra, um outro elemento textual. Observe, são muitas as mensagens que circulam pela internet. É uma qualificação para mensagens, mas a gente pode fazer outras. São muitas as mensagens mentirosas. Mentirosas é um adjetivo. São muitas as mensagens com mentiras. Uma locução adjetiva. São muitas as mensagens cheias de mentiras. Nesse caso, é um adjunto adnominal. São muitas as mensagens que circulam pela internet. Nesse caso, é uma oração. Professora, qual é a diferença? A função é a mesma. O que aumenta é o tamanho, se é uma oração ou não, se é somente um adjunto. Lembrando que a oração é aquela que se organiza em torno de um verbo. E aqui em que circulam pela internet, nós temos o verbo circulam. Por isso se trata de uma oração. E neste caso, uma oração subordinada, porque ela está atrelada à oração anterior. Como assim atrelada, professora? Vejam aqui, são muitas as mensagens que circulam. Quem é que circulam? Mensagens. Então, elas estão grudadas, elas estão relacionadas por meio do pronome relativo que. Repare, são muitas as formas de qualificar um elemento textual. E para isso, a gramática tem nomenclaturas variadas. Então, a gente viu ali adjetivo, locução adjetiva, adjunto adnominal, oração subordinada adjetiva. A gramática está cheia desses nomes. Mas o que eu quero de você, e eu quero que você não esqueça, que você olhe numa oração, que você olhe ali naquele pedacinho pequeno, grande, que você perceba qual é a relação que existe ali. Por mais que você não se lembre do nome, o nome você pode voltar lá e pesquisar. Mas você precisa perceber, existe aqui uma relação de qualificação, de especificação. Nesse caso ali, aquele pedacinho do texto está especificando aquele outro pedacinho. E isso um bom leitor tem que saber, ok? Então, preste muita atenção. Lembre-se sempre das funções dos adjetivos e locuções adjetivas. Se você pensar o seguinte, que uma oração adjetiva é um adjetivo grandão, pronto. Você vai pensar ali que eu tenho uma oração que está servindo de adjetivo, que tem função adjetiva. O que é ter função adjetiva? É você estar colocado ali no texto com a função de trazer uma qualificação, uma restrição, uma caracterização. Então, se aquele pedaço de texto, aquele enunciado, aquela oração, ela está trazendo caracterização para algum outro elemento textual, ela tem função adjetiva. Não se esqueça disso. Exercício número 1. Uma delas garante que beber água à noite antes de dormir previne o infarto agudo do miocárdio. Nesse enunciado, quais elementos promovem a qualificação ou especificação de outro elemento? Vou ler novamente. Uma delas garante que beber água à noite antes de dormir, previne o infarto agudo do miocárdio. Preste atenção, releia, pense ali quais elementos estão colocados para caracterizar o outro elemento. Eu aguardo você.
E aí, será que você achou alguma função adjetiva nessa oração? Vamos ler novamente. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai perceber. Uma delas garante que beber água à noite antes de dormir previne um infarto agudo do miocárdio. A minha pergunta é, previne que tipo de infarto? Na verdade, existe um tipo de infarto, mas ele é caracterizado, ele tem um nome, e o nome dele é agudo do miocárdio. Infarto, no caso, é um elemento nominal, e nós temos ali agudo do miocárdio como uma expressão adjetiva, que complementa a primeira. Então, nós podemos dizer que agudo do miocárdio tem uma função adjetiva. O que eu coloquei aqui era só para você perceber que em língua nós temos verbos, temos nomes e temos alguns nomes que caracterizam outros nomes. Nesse caso, infarto é um nome, agudo do miocárdio é um nome que complementa, ele especifica esse tipo de nome. Vamos para o nosso quiz, então. No trecho, além de não haver nenhuma fundamentação científica, dependendo da condição da saúde da pessoa, ela pode até ser perigosa. Quais palavras têm função caracterizadora? Ou seja, quais palavras são adjetivos? Fundamentação e pessoas? Condição e saúde? Científica e perigosa? Ou dependendo e ser? Reflita um pouquinho e eu já retorno. O que você precisa verificar aqui são quais palavras caracterizam outras. Vamos reler? Além de não haver nenhuma fundamentação científica, que tipo de fundamentação não há? Fundamentação de qual tipo? Do tipo científica. Logo, científico é um adjetivo. Dependendo da condição de saúde da pessoa, ela pode até ser perigosa. Perigosa é uma característica, logo é um adjetivo. Então, nós temos ali científica e perigosa, letra C. Fundamentação e pessoas é um substantivo, condição e saúde também, dependendo e ser são verbos. Não dependendo não, mas o ser é um verbo. Vamos reler. Em se tratando especificamente da saúde do coração, o líquido, apesar de não evitar o infarto, é importantíssimo. O que acontece é que a desidratação em pessoas que já têm algum problema cardiovascular tende a provocar desequilíbrio da pressão, alterações da frequência cardíaca e aumento importante da viscosidade sanguínea, obrigando o órgão a trabalhar de forma mais intensa. No trecho lido, quais pessoas podem ter mais problemas advindos da desidratação? Eu vou ler novamente. Em se tratando da saúde do coração, o líquido, que é a água, apesar de não evitar infarto, é importantíssimo. O que acontece é que a desidratação em pessoas que já tenham algum problema cardiovascular tende a provocar desequilíbrio na pressão. A minha pergunta é: quais pessoas têm mais tendência a ter aí problemas de coração, de saúde, advindos da desidratação? Reflita, pense um pouquinho e nós já voltamos.
E aí, o que vocês responderam? Vamos pensar? Vamos ver ali, ó. Acontece é que a desidratação em pessoas que já tenham algum problema cardiovascular. Novamente, nós temos aqui um substantivo, um elemento textual sendo caracterizado por uma oração. Então, ele diz, o que acontece é que a desidratação em pessoas, que tipo de pessoas? Todas as pessoas? Não, ele está dizendo que tem um tipo específico de pessoas que sofrem mais de problemas de saúde se tiverem desidratação. Quem são essas pessoas? São as pessoas que já têm algum problema cardiovascular. Então, aí eu tenho uma oração que está caracterizando um elemento anterior, ok? Vamos analisar. O que acontece é que a desidratação em pessoas que já tenham algum problema cardiovascular tende a provocar desequilíbrio da pressão. Nesse caso, que tenham algum problema vascular, especifica pessoas. Então, ele poderia dizer assim, as pessoas que compram no mercado, as pessoas que andam de bicicleta, as pessoas que têm diabetes. Mas não, a informação que ele trouxe é a desidratação é mais perigosa no caso de pessoas que já tenham um problema cardiovascular. Esse trechinho ali, essa oração, que já tenham problema cardiovascular, esse trechinho ali está caracterizando alguém. Quem? Pessoas que veio anteriormente, ok? Assim, que já tenham algum problema cardiovascular, tem função adjetiva, ok? E por se tratar de uma oração completa, trata-se de uma oração subordinada adjetiva. E agora, enfim, nós chegamos ao conteúdo dessa aula. O que eu quero que você pense? Quando eu tenho um elemento que está sendo caracterizado por uma oração completa, então eu tenho uma oração completa que tem função adjetiva, que está colocado ali no lugar de um adjetivo, que pode ser substituída por um adjetivo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, ok? As orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos e exercem, em relação a um termo da oração principal, uma das funções normalmente desempenhadas por adjetivos. O que isso quer dizer? Que no lugar de um adjetivo tinha uma oração maior e é só isso, mas a função é a mesma, ok? Exercício de número 3. Releia uma das principais causas de óbito no mundo, o infarto agudo do miocárdio, é caracterizado pela obstrução de uma ou mais artérias, que levam sangue ao coração, por conta do acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias. Identifique nesse trecho a presença de uma oração subordinada adjetiva, ou seja, uma oração com valor adjetivo. Aqui, pessoal, eu vou deixar vocês refletirem um pouquinho. Vocês vão ler novamente, vão analisar e vão me dizer aonde é que está a oração subordinada adjetiva, ok? Pense bem e eu já retorno com a resposta.
Pensou bem? Você releu? Vamos ler novamente, então? Uma das principais causas de óbitos no mundo, o infarto agudo do miocárdio, é caracterizado pela obstrução de uma ou mais artérias que levam sangue ao coração. Que tipo de artéria que tem ali? Qual caracterização de artéria tem ali? Que levam sangue ao coração. Ali, neste caso, nós temos uma explicação do que é uma artéria. Por isso que ele está colocado ali desta forma, ok? Então, a oração subordinada adjetiva, que levam sangue ao coração, caracteriza artérias. O sinal mais característico do infarto é dor intensa no peito, que irradia para o braço esquerdo e até para a mandíbula e a porção superior do abdômen. Outro tipo de manifestação é a queimação, sensação de peso ou aperto no peito, formigamento no braço. Tudo isso ainda pode ser acompanhado de um profundo mal-estar, sudorese, falta de ar, tontura, desmaio, vômito, fraqueza e ansiedade. Pessoal, não é que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade que já é infarto. Ai, teve uma tontura, é infarto. São esses elementos juntos, principalmente caracterizado por dor no peito que irradia para o braço. Tá? Então, não é qualquer, ai meu Deus, eu estou infartando. Não é bem assim. Você precisa ler um pouco mais sobre isso. São esses elementos todos juntos que caracterizam o infarto, tá? Quiz. De acordo com o texto, o sinal mais característico do infarto é, letra A, dor de cabeça que causa vômito, dor no peito que irradia até o braço, dor no abdômen que se estende ao intestino, mal-estar, sudorese que causa falta de ar. Aqui você tem que prestar atenção. Eu perguntei o sinal mais característico. É aquele que mais marca se tratar de um infarto. Pense um pouquinho, essa tá fácil, eu acabei de falar. Pense um pouquinho e a gente já retorna. Você deve estar pensando, professora, todos esses têm no texto. Sim, mas lá no texto, eu até vou voltar ali para vocês verem. O sinal mais característico do infarto é dor intensa no peito que irradia para o braço. As demais são outros sinais. Então, vamos ver aqui a resposta correta. Letra B, dor no peito que irradia para o braço. Os outros elementos até estão no texto, mas o texto dizia, o mais característico é a dor no peito que irradia para o braço. Esse é o sinal mais importante que você tem que ficar mais atento, ok?
ok? O que é irradia para o braço, professora? Desculpa, eu deveria ter explicado antes. Então, a dor no peito que irradia para o braço começa a doer o peito e essa dor vai formigando o braço, vai doendo o braço até a mão, tá? Então, se você vê uma pessoa da sua casa tendo esse tipo de dor, fique preocupado. Também pode ser uma crise de ansiedade, mas antes a gente pecar pelo exagero do que pela falta, não é mesmo? Mas preste bem atenção nisso. Reflita. O sinal mais característico do infarto é dor intensa no peito, que irradia para o braço esquerdo até a mandíbula e a porção superior do abdômen. Aqui podemos observar que a oração em destaque serve como qualificadora de dor intensa no peito. Então, nós temos colocado ali, dor intensa no peito. Que tipo de dor intensa no peito? É qualquer dor intensa no peito? Não, é um tipo específico. Dor intensa no peito que irradia para o braço e blá, blá, blá. Então, nós temos um tipo específico de dor. E essa especificação é feita por uma oração subordinada adjetiva. Muito bem. Resumindo, na aula de hoje, nós fizemos a leitura analítica do texto, compreendendo a função de elementos qualificadores para a compreensão desse texto. O que são os elementos qualificadores? Sempre que nós estamos escrevendo ou estamos falando, nós fazemos algumas seleções de palavras e para essas palavras nós colocamos algumas qualificações. Nós caracterizamos, nós especificamos, principalmente quando a gente quer explicar bem explicadinho para o nosso interlocutor. Então, é normal que nos textos tenham ali palavras ou trechos ou enunciados inteiros que tenham um valor de especificação, de caracterização, de qualificação. E essa função é exercida por todos aqueles elementos que têm função adjetiva. São os adjetivos, as locuções adjetivas, são muitos dos adjuntos adnominais e as orações subordinadas adjetivas, que é o que nós estamos estudando agora, ok? Reconhecemos elementos com função adjetiva e iniciamos a compreensão das orações subordinadas adjetivas. Eu espero que você tenha entendido. Você precisa reler esse material, prestar mais atenção, fazer outros exercícios, porque o que nós estamos fazendo aqui hoje é o início de um caminho. Se você quer entender a fundo as orações subordinadas adjetivas, você precisa rever, estudar e fazer outros exercícios. Por hoje é só. Eu fico por aqui e volto com vocês na próxima aula. Obrigada!